Olá, terça-feira, dia 18 de agosto, Estação Cultura está entrando no ar. Um dos nossos destaques de hoje é o livro Sob o Céu dos Andes, da historiadora e escritora Paula Calef. E o som ao vivo aqui no estúdio é com a Clary Costa e o Matheus Krumenauer no violão. Hoje ela apresenta o show Em Casa, no Espaço 373. E a gente dá a largada no programa de hoje falando com o repórter Nilton Silva, direto lá da Serra Gaúcha, nos contando os detalhes, as novidades do Festival de Cinema de Gramado. Niltinho, tudo contigo, boa tarde. Olá, o Brasil acordou hoje com uma triste notícia, a morte da atriz Laura Cardoso. Nós estamos aqui no Museu do Festival de Cinema e estamos mostrando então a placa onde a atriz, em 18 de agosto de 2023, exatamente há 3 anos atrás, Laura Cardoso deixou a sua marca na Calçada da Fama, aqui de Gramado. Naquele ano, ela foi homenageada com o troféu Oscarito, que seria entregue no dia 15 de agosto, juntamente com a atriz Léa Garcia. Só que a atriz Léa Garcia, naquele ano, faleceu antes de receber a homenagem com o troféu Oscarito. E aí a homenagem a Laura Cardoso foi para o dia 18 de agosto de 2023. É uma coincidência que exatamente há 3 anos Laura tenha partido. E a gente começa esse programa fazendo esta homenagem à atriz Laura Cardoso, uma atriz do cinema, da televisão, do teatro, um grande nome da nossa dramaturgia, que infelizmente se foi. E Gramado recebeu com muita tristeza essa notícia. Lá em 2023, o nosso cinegrafista Beto Azevedo, que está aqui comigo, e a nossa repórter Patrícia Salvadori fizeram uma entrevista com Laura Cardoso e depois uma parte dessa entrevista foi colocada em uma reportagem que foi ao ar no Estação Cultura em 2023. E a gente vai assistir um trechinho agora. Roda aí. A grande distinção da noite para a veterana atriz Laura Cardoso, que receberia o prêmio com a atriz Léa Garcia, que acabou falecendo. Eu amo a minha carreira, amo as pessoas que fazem parte dela, respeito. Então eu fico muito feliz quando recebo um prêmio. E o Rio Grande do Sul é 10, é 1000. Oi, a gente está voltando, nós vamos agora falar sobre o filme Fúrias, né? O filme que é um curta-metragem gaúcho, que eu estou aqui com a equipe do curta-metragem para falar então sobre este filme, porque é um filme gaúcho que foi selecionado, né, para esta mostra nacional. Então, por favor, Nica Maleona, qual é o momento desse filme? Oi, tudo bom? Boa noite. Bom dia, né? Ele é um curta-metragem lésbico, espaço na cidade de Porto Alegre, conta sobre uma história de uma cidade vendida para uma marca, né? Com essas duas protagonistas, que é Denise L. Cardoso e Áurea Batista. É o único filme gaúcho que está na Mostra Nacional e hoje é a noite de estreia, a gente está super animada. Tanto eu, Nica, diretora, quanto Pedro Guindani, que é o nosso produtor. Né? Nica, só corrigindo o teu nome, Nica Maleoa. Legal. Mas, Nica, é o teu primeiro filme, né? É meu primeiro filme como diretora, já trabalhei como produtora, mas esse é o primeiro dirigindo. Pedro, como é que foi produzir um filme? É um filme que tem uma pegada assim, futurista, né? Uma Porto Alegre do futuro, que está passando também por um momento diferente, né? Como é que foi produzir esse filme?
Boa tarde. Foi um prazer produzir o Fúrias. Foi um prazer produzir o Fúrias, né, e também trabalhar com a Nica. Foi uma maravilha conseguir participar desse projeto, que foi um projeto muito interessante, muito sedutor, assim, que desde o primeiro momento que a gente leu o roteiro, desde a concepção, de trabalhar tanto os temas da homossexualidade quanto da terceira idade, do convívio da terceira idade, da falta de atenção e de espaço também, da invisibilização dessas pessoas, como também essa Porto Alegre mais ou menos distópica que a gente já tem conhecido nos últimos tempos, especialmente a partir da enchente, e que acaba que o filme tem muitos ecos também na realidade nesse sentido. Então foi muito interessante tentar construir mesmo com um orçamento que não era o orçamento dos sonhos, ainda que tivéssemos contado com o edital do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura. A gente teve assim, que construir toda uma nova realidade, trazer uma Porto Alegre do futuro nessa distopia, mas acabou sendo um processo muito satisfatório e hoje chegamos finalmente ao ponto culminante, que é a estreia do filme, primeira exibição aqui em Gramado, Jogando em Casa. Quem está no elenco do filme? A Áurea Batista e a Denizeli Cardoso. Elas são um casal, né? Elas participam enquanto um casal de senhoras idosas, mas que ainda são militantes, ainda tem várias questões, assim, né? E é justamente esse poder da Fratel, que é essa marca que comprou a cidade, né? Essa é a distopia, é uma cidade que foi comprada por uma marca, e elas têm duas opções, né? Que é ou seguir ou fugir, assim, né? E a partir disso, hoje elas vão estar aqui com a gente está muito feliz, vai ser a primeira vez que elas vão ver também. E o legal de estar fazendo o filme aqui, né, estreando aqui, também é isso, a gente poder, junto com a ajuda do Pedro, trazer a equipe para cá, né? Então a gente está muito animado de poder compartilhar com todo mundo tão perto. Você falou sobre uma questão, né, de um amor homossexual, lésbicas, em uma distopia. Mas há também um tema outro importante que está aí ao lado, que é a questão da terceira idade, né, da maturidade. Exatamente. Justamente isso veio assim, eu participo do Cineclube Academia das Musas, que é um cineclube que a gente pesquisa, estuda diretoras mulheres, e uma coisa que eu gosto muito, assim, né, eu sou uma mulher bissexual, e eu tenho muita dificuldade em ver filmes homossexuais com mulheres que não sejam super jovens e gatonas e, tipo, no auge ali dos seus 20 anos, no máximo. E essa ideia também de sempre a terceira idade estar nessa coisa da memória e da passagem, e não como um espaço de disputa também, né? Um espaço de força, um espaço de justamente a gente poder acreditar, né? E assim como tem muita gente que faz filme de criança e fala que é um filme para acreditar no futuro, eu acho que a gente acreditar em pessoas mais velhas, ainda com muita força, com muita identidade, com muito vontade de lutar, né? É uma maneira que eu consigo imaginar um futuro. Para mim isso é minha utopia, né? A gente acreditar que todo mundo tem força e suas personalidades também. E também pessoas que abriram caminhos. Exatamente, assim, e o legal disso também é poder trabalhar com gente que a gente admira, né? Eu trabalhei na equipe com muitas pessoas que eu admiro, e trabalhar com a Áurea Batista, que é uma atriz assim que há muito tempo eu acompanho o trabalho, é muito legal. A Denizeli Cardoso eu conheci porque ela faz um cover da Nina Simone, e eu admirava muito, então poder fazer todo esse trabalho com o elenco também e colocar elas foi incrível, assim. Nica, Pedro, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. E Paula, pessoal aí de casa, a gente segue acompanhando toda a programação aqui no Festival de Cinema de Gramado, lembrando que hoje à noite, 10 da noite, sessão de cinema com os curtas gaúchos. Então, você assistir na sua televisão, na tela da casa, os filmes que foram exibidos aqui em Gramado este ano. Então, não perde, 10 da noite, TVE. Joia, muito obrigada, Niltinho, sempre atualizando aí a programação do Festival de Cinema de Gramado. A gente começou com essa notícia triste, a gente se comove, a gente ouve, né, na voz embargada do Niltinho toda a emoção e o reconhecimento, né, desse legado deixado pela Laura Cardoso, mas ela também sempre no alto astral, e é assim que a gente quer guardar essa memória dela, dessa atriz majestosa que fez uma amplíssima contribuição para a dramaturgia no Brasil. Fica o nosso abraço carinhoso e caloroso para todo esse legado e a trajetória dessa querida e talentosa atriz, Laura Cardoso. Agora a gente vai de música ao vivo aqui no estúdio do Estação Cultura, com a Clary Costa, acompanhada pelo Matheus Krumenauer ao violão. Hoje à noite, no Espaço 373, ela apresenta o show Em Casa, inspirado no álbum gravado em Lisboa, ao lado de seu filho Diamandu Costa. Sejam muito bem-vindos, tudo com vocês.
rancho na beira da estrada, tropeiro que passa sempre faz chegada. Tenho canha boa e a viola chorona que faz o compasso pra velha acordeona. Tenho canha boa e a viola chorona que faz o compasso pra velha acordeona. Falece a tarde naquelas quebradas, trazendo a noite tão bela e luarada. E valentes tropeiros que vêm da invernada, repontando a tropa rumo à charqueada. E valentes tropeiros que vêm da invernada, repontando a tropa rumo à charqueada. O dia amanhece, canta a passarada numa prece serena, chora a madrugada e desperta o tropeiro para a retirada, levando a saudade do rancho da estrada. E desperta o tropeiro para a retirada, levando a saudade do rancho da estrada. Clari Costa e Matheus Krumenauer, daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E agora a gente conversa com a escritora e historiadora Paula Calef, que está fazendo sua estreia na literatura de ficção, pois é, com o livro Sob o Céu dos Andes. Paula narra os conflitos entre narcotraficantes e mercenários na fronteira latino-americana. Seja muito bem-vinda, Paula, um prazer te receber aqui no Estação. Obrigada, minha xará, Paula. Pois é, recebendo uma xará aqui, que legal essa incursão iniciada agora na ficção, tu que tens, né, uma trajetória acadêmica super reconhecida, né, e com muitas publicações científicas, agora se aventurando aí, né, na ficção. Como é que foi isso e como é que a academia também te trouxe elementos, né, para dialogar com esse trabalho no teu primeiro romance? Pois é, então, esse livro, ele surge a partir de uma viagem que eu fiz. Eu ainda trabalhava na Unicinos, na pós-graduação, como, enfim, professora, pesquisadora, e tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com o pueblo indígena Saraguro, na região de Loja, que é a fronteira do Peru e o Equador. Quando eu cheguei lá, me deparei com uma realidade maravilhosa, uma diversidade cultural, paisagens belíssimas e muito mais coisas interessantes do que exclusivamente aquelas que eu tinha ido para pesquisar. Essas coisas ficaram guardadas e armazenadas. Fiz meu trabalho acadêmico, publiquei, etc. E, de uns tempos para cá, comecei a me preparar, fazer oficinas de escrita criativa, etc., para incursionar, fazer uma reconversão de carreira para a ficção. E aí tirei, né, das gavetas e dos armários todos os dados de pesquisa, que é o contexto dessa ficção. Então, é uma ficção, digamos assim, consistente, né, com toda uma ambientação a partir de dados de pesquisa e de um contexto político também da época. Sim, traz toda a questão geopolítica também, de como as forças de poder se estabelecem, né, como elas também se friccionam, e como isso interfere, né, nesses mercados, né, no narcotráfico, que é
também uma forma de disputa de poder, né? De poder econômico clandestino, né? Mas que também está muito institucionalizado já, infelizmente. Né? Não, sem dúvida. E aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece muito a realidade da fronteira seca, né? A fronteira seca ela é muito permeável. E o Peru e o Equador, nessa parte do sul ali de Loja, é a fronteira seca. Então tu tens, por exemplo, pelo lado do Equador, na época que eu fui, tá? 2004, 2005, tu tinhas vários grupos de narcotraficantes operando naquela área e passando pela fronteira seca, enfim. E aí entra toda a parte de ficção também, mas baseada numa realidade que são as operações clandestinas na América Latina. As operações mercenárias, que muitas vezes são encomendadas por empresas internacionais que têm o objetivo de ocupar espaços de mineração, que tem. Então, esse conflito, que é basicamente clandestino, porque entre operações secretas e narcotraficantes, não vem a público muito pouca coisa, né? E ele se passa todo, quem vai narrando essa história é a Nadine. Que ela é a protagonista. Ela é a protagonista. E ela também tem um romance, né? Então, também a relação, né, amorosa, romântica, é um pano de fundo também e ajuda a conduzir, né, parte desse mistério todo aí que tu vai desbravando, né, Paula? Tu tocaste num ponto muito importante. Quando a gente aborda os conflitos da região, parece que o livro é só sobre isso. Não. O livro tem a história de uma mulher que se tornou arrimo de família, que tem que dar conta de uma avó, 2 tios, e que está procurando o seu motivo de estar no mundo. Né? Ela é neta de uma mulher que lutou nas trincheiras republicanas da Guerra Civil Espanhola. Ela traz toda uma memória transgeracional e ela se pergunta qual é o lugar dela no mundo. E aí ela descobre que a família dela está envolvida com o narcotráfico. E, a partir disso, para tentar ajudar a família, ela é envolvida por todo um contexto bastante duro. Né? E, em realidade, ela fica ali entre 2 afetos. Ela conhece um jornalista político que cobriu muito as ditaduras da América Latina e depois ela conhece o líder dos mercenários. E ela tem... Aí eu não vou contar o resto. Fica com uma dualidade também, né? Ela tem uma dualidade porque... os personagens são mais próximos dos humanos que a gente consegue fazer. Não, e tu falas, né? Quando a gente fala da América Latina, das fronteiras, a gente fala da nossa realidade também, né? Do Brasil, porque os problemas eles se assemelham muito. Agora a gente está discutindo a questão das terras raras, mineração no Congresso Nacional. Então isso tudo está em disputa, né? Porque como tu disseste, todo esse poder clandestino ele acaba se infiltrando também, né? Em espaços que são institucionalizados legalmente. Né? Então, é curioso também essa abordagem para a gente ter essa noção mais ampla, né? Macro mesmo, de como se dá essa articulação de poder, né, Paula? Importante desbravar isso. São os territórios de poder, né? Os Andes são feitos de metais e de terras raras, que antigamente exclusivamente se olhava para a prata, para o mercúrio e para o ouro. Hoje em dia, não. Hoje em dia se olha para uma variedade de terras raras e de metais e lítio, uma série de coisas, e os Andes são compostos desses metais. E aí a gente vê todo o interesse também de companhias internacionais de se instalarem numa região hostil. E como lidar com essa região hostil. Então, essa é uma questão importante para a América Latina, né? Como é que vai ser daqui para frente a utilização, a exploração dos Andes, desses metais, dessas terras raras, e a continuidade da diversidade cultural, a continuidade, enfim... E da própria soberania, né? De uma maneira geral, né? Daquela nação ali. Da soberania nacional, do Estado Nacional. Paula Calef, muito obrigada pela presença aqui, por compartilhar com a gente um pouco de Sob o Céu dos Andes.
Está saindo pela editora Labrador, né? O pessoal pode adquirir também acessando o teu perfil no Instagram. Vamos deixar para outras referências. Tem ali, a gente já deixou na tela, o site da editora, que é editoralabrador.com.br, e agora aí o perfil da Paula Calef, escritora, para qualquer outro contato também por ali, por mensagem. Mais uma vez, muito obrigada, Paula. Uma alegria ter conversado contigo e até uma próxima. Quem sabe não sai um segundo romance aí, a gente fica no aguardo. Já estamos providenciando. Então. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Até uma próxima. E a gente agora vai com mais música. Tudo com vocês. Clary Costa e Matheus Krumenauer. Hoje alguém possa rodar um disco de Gardel num apartamento junto ao meu, que tristeza me deu. Era todo um passado lindo, a mocidade vindo na parede me dizer para eu sofrer. Trago a vida agora calma, um tango dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneon, toque de novo, que interessa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim, e o tango na vitrola também chegou ao fim. Parece-me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Uma velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneon, toque de novo, que interessa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim, também chegou ao fim. Parece-me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. E chegou a hora do nosso bate-papo musical. Converso agora com a Clary sobre esse show de hoje à noite no Espaço 373. O repertório é baseado no disco Clary Costa e de Amandu Costa em Casa, gravado com o seu filho. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com o Matheus Krumenauer e com a Clary. E vai ter muito mais gente também hoje à noite, né? Conta pra gente. Dois músicos, né? O baterista e É o o trio, acordeonista. né? Verdade, é o trio Paisanos que vai me acompanhar honrosamente hoje à noite no Espaço 373, com início às 21 horas. Esse disco, na verdade, foi um disco em que a gente começou a cantar em casa, né? O nome dele é a Clary Costa e Amandu Costa em Casa. Cantaram lá as músicas que eu cantava no tempo do Grupos Fronteiriços, com o pai dele, muitas coisas eu cantava em duo com o pai dele, né? E tudo mais. E aí dizia ele: mãe, vamos fazer um disco, vamos gravar esse álbum. Clary Costa e Amandu Costa em Casa. E aí a gente gravou, né, com músicos diversos que nos acompanharam aí, o bandoneon, o argentino Richard Scofield, que estava em Chicago,
gravou de Chicago esse disco. Teve um outro músico também que faz os sopros, que é o Humberto Araújo, é carioca. Tem o Guto Virte, que faz o baixo, ele fez do Rio de Janeiro esse baixo. E o Luciano Maia na produção, na direção, também na técnica, e fez também umas 3 músicas de gaita, de acordeon. E hoje à noite também vai estar com a gente lá, fazendo uma participação muito especialíssima comigo lá. E como diz, né, o nome Em Casa, traz toda aí, como tu nos contaste um pouquinho, né, da inspiração, da produção. É uma produção com muita memória afetiva, né? Com tu, certeza. Edu e a Mandu, né? Com certeza. Tem uma música dessas que eu sempre conto, eu demorei umas 3, 4 vezes para poder gravar, porque eu começava a gravar e eu me emocionava, e aí eles me entendiam e tudo, e a gente parava de gravar, que é Abuela Emília. Fala de uma avó, né? Uma carta para uma avó. Escrita nada menos, nada mais que a Teresa Parodi, né? E eu resolvi gravar essa música. Aí isso me traz a memória afetiva, primeiramente, da minha mãe, né? Que eu já perdi ela faz uns 12 anos. E segundo, a minha ligação com os meus netos e com os meus filhos também, né? Essa ligação de avó, de ficar próximo dos filhos, né? Família. Isso traz família. E então é isso aí, né? Esses 13 laços, músicas. essas relações, isso tudo vai estar com certeza hoje à noite sendo contemplado, né, Clarinha? E outra coisa que vai me emocionar muito também, eu vou rever pessoas, né? Que eu já tenho 50 anos de carreira musical, né? E me ligam pessoas que querem me ver, que querem participar, que querem chegar lá para me dar um abraço. Então isso vai ser emocionante para mim, né? Eu vou fazer uma trajetória de todos esses anos. Vai ser um grande reencontro, né? Correria de bailes, pessoas do interior, que vêm do interior, gente que dançava fandango em Getúlio Vargas, quer vir me ver. Então essas coisas assim, né? Que para mim vale muito a pena, e eu me sinto muito lisonjeada com Sem isso. dúvida, é sempre muito bom revisitar essas memórias. Matheus, Clary, muito obrigada pela presença aqui. A gente ainda vai conferir mais uma música. Antes disso, eu lembro que é hoje às 9 horas da noite ali no Espaço 373, ingressos antecipados pelo tri.rs. Corram lá, né? Se é que já não esgotou, porque vem um povo aí prestigiar esse momento, essa celebração. Gente, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai se despedindo, marcando um novo encontro para amanhã às 2 da tarde, ao vivo aqui na TVE. E a gente fica com mais música boa. Tudo com vocês. Mais uma música desse álbum. Noches de ronda, qué triste pasar, qué triste cruzar por mi balcón. Noches de ronda, me hiere, como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue. ¿Quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daños, que dan penas, que se acaban por llorar.